Me diz aí, Yuri, o que é o direito penal? O direito penal, para mim, que eu não tenho muito conhecimento, é um tipo de punição que o Código Penal ele determina para a pessoa que comete um ato ilícito. Certo, então é uma punição. Qual é a finalidade do direito penal? A finalidade do direito penal Sim. é coagir aquela pessoa que descumpre determinado ordenamento jurídico, né? Determinada norma. Quer dizer que, na tua visão, o direito penal se presta para coagir, para punir o infrator. Isso. Mas somente para isso? Não, somente para isso não, mas para ressocializar também, uma forma de ressocialização. Eu posso dizer que a gente tem um sonho no... Vai pra vocês. Traz pra cá, meu... A gente tem um sonho no Código Penal? Um sonho? Sim. Obrigado, meu amor. Existe um sonho. Qual é o sonho? Um pensamento de coerência, né? Que aquela pessoa não volta a fazer a mesma coisa, né? Que o mesmo ato ilícito. O sonho acho que você já disse, mas vamos conversar. Primeiro é o seguinte, eu sempre tive vontade, Yuri, a galera aí que me segue, de explicar um pouco dessa área tão interessante que é o direito penal para todo mundo. Sem essa pegada forte da ciência, assim, de uma linguagem mais simples, certo? Então, assim, a primeira coisa que sempre me vem à mente quando a gente começa a falar um pouquinho sobre direito penal é que a gente tem que entender o que é o direito penal. O direito penal é a ciência, dentro do direito público, que se presta para punir, sim, o infrator, mas para moldá-lo de uma forma, né, o seu caráter, para que ele consiga viver em sociedade. Então, se você parar para pensar na finalidade da pena do Código Penal, que ainda nem disse qual é a origem dela, mas na finalidade, só para... A gente pode dizer que tem um sonho, o direito penal tem um sonho. O sonho de que as pessoas consigam viver de forma irmanada, né, de forma comum em sociedade, sem praticar crimes. Esse seria o grande sonho do direito penal. E é isso que ele se presta. Agora, é isso que tu enxerga no dia a dia? Não. Por quê? Licença. Bom dia. Bom dia. Tá bom? Quer participar também? Não, só vim te cumprimentar. Então chega, vamos embora. O que é o direito penal para tu? É um Tá direito. gravando, inclusive. É um direito que resguarda a liberdade do cidadão, Sim. o direito de ir e vir e, sobretudo, a dignidade do ser humano, que muitas vezes é desrespeitada. Tá vendo que já é outra pegada? E por que foi que ela falou dessa pegada? Vai, ó, que terminar aqui o vídeo Que é? aqui. Não sei. Isso também é direito penal. Porque o Estado é gigante, cara. Se você fizesse, quando eu comecei a estudar isso, vamos lá, no outro século, a gente sempre tinha uma analogia, Yuri, que era o Estado como um elefante e o infrator como um rato. Então imagine o peso do elefante, imagine a fragilidade do rato. Aí você vai dizer assim, não, mas aquele bandido que rouba, inclusive estão roubando carro na minha rua a 3x4, embora seja a rua do Big Brother lá, porque tem câmera em todo mundo, então os caras vão ser presos, então não sei qual o sentido disso. Mas veja, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso, mas quando você pega o peso do Estado e pega a fragilidade do infrator, você imagina que o peso dele esmaga. Então, sobre o direito, né, sobre a vontade de fazer justiça, às vezes, a gente tem os excessos. E sobre esses excessos foi que a doutora Nara falou. De resguardar a dignidade, de resguardar o cuidado, a presunção de inocência. Porque a gente tem que ter esse porvir, essa ideia de convivência posterior à prática do crime. Tu entende? Uhum. Porque a gente, na hora que você acusa uma pessoa, você já limita ela para a sua posteridade. Então, não dá para você conviver do mesmo jeito com aquela pessoa depois. Concorda comigo? Concordo. Você chega para ela e diz assim, ó, você praticou um crime X. Imagina um crime absurdo. Sei lá, um estupro, né? Abominável. Uhum. E você depois diz, não, mas não era tu não. Bacana. Como é que fica essa pessoa? Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, porque isso também é direito penal. Esse cuidado do direito penal,
ele tem que ser estudado, tem que ser observado. E é interessante a gente ver, porque assim, agora que eu estou tentando mexer mais nessas redes sociais, eu pego muito no Instagram e vejo muita notícia de crime, muita notícia enfim, fatos corriqueiros que parece que inundam a internet e os noticiários como um todo. E isso, de certa forma, traz uma dúvida muito grande sobre se o que a gente está fazendo está certo, se o que está fazendo está errado. Concorda comigo? Concordo. Porque isso fica uma dúvida muito grande e a gente não sabe. Deixa isso lá aí. O telefone está tocando, né? É. Deixa, pode deixar. Vamos terminar esse vídeo. Independente de qualquer coisa. Por que eu estou querendo te dizer isso? Porque a gente precisa entender que o modelo brasileiro é um modelo que é um pouco diferente dos outros. Existem modelos fora do Brasil que são de exclusão. Então, a pessoa praticou um crime grave, a gente exclui ele do convívio da sociedade. Só que o modelo brasileiro não é esse. Porque a lei brasileira não é essa. E a Constituição brasileira tem outra pegada, tem outra vertente. Então, é necessário que nós vejamos que é como se fosse uma pirâmide, que a Constituição é que diz como é que deve ser a punição e esse processo de ressocialização. Tá entendendo? Tem toda uma coerência entre eles. Se eu for imaginar, logicamente que eu estou falando aqui de países democráticos, não estou falando de países antidemocráticos não, né? Ditadores não, estou falando de democráticos. Existem países que convivem com pena de morte ainda, mesmo com todas as ressalvas que existem, com todos os problemas que existem, tem isso. Tem países que convivem ali com prisão perpétua, alguns crimes. Então tudo isso é determinante para saber qual é o modelo que ele escolheu para combater o crime. Veja, o crime é algo muito espontâneo. Existem algumas teorias que explicam o crime, mas talvez a que eu mais gosto e seja melhor assim para exemplificar é que o crime acompanha o homem. Desde a Gênese, se você for cristão e acreditar na Bíblia, desde a Gênese do homem, o homem praticou um crime. Primeiro contra Deus, segundo a crença cristã, quando ele comeu daquela maçã, né, daquela fruta que seria a representação do bem e do mal. E depois o próprio Caim matando Abel. Então ali, segundo várias teorias interessantes que eu entendo, estaria as duas gêneses do crime. Tanto aquela da soberba, de você querer se comparar com Deus. Então você imagina que um sem número de crimes se enquadra nisso. Imagine que aquela pessoa não precisava mais praticar aquilo, não precisava sonegar, não precisava se apropriar dos bens alheios, já é rico, mesmo assim rouba. Então tudo isso tem uma explicação nessa teoria. E a outra seria o crime da ira, da raiva, da vingança, da inveja, do ímpeto, que também a gente vê que acontece muito. Então essas duas grandes fontes teriam como justificar um pouco toda a gama de crimes que nós temos hoje em dia. Mas, veja, não é nem isso que eu queria falar, isso é mais para a criminologia, eu quero mais pegar no direito penal mesmo. O direito penal, ele fala sobre isso, ele entende isso que eu falei agora, mas ele não se preocupa com isso. Ele se preocupa com a lei que está posta, que tem que ser de acordo com a Constituição, que legitima, para que no final de um processo correto, tenha uma punição coerente para aquele cidadão ou aquela cidadã, para que ela tenha condições de pagar a sua pena, veja, executar a pena, se for privativa de liberdade, que seja presa, se seja restritiva de direito, que preste serviço comunitário, alguma coisa desse tipo, e depois ela retorna à sociedade entendendo o que fez de errado para que ela evite fazer no futuro. E não só isso, um dos pilares da finalidade da pena seria que esse efeito que esse cidadão, essa cidadã recebeu, tenha condição de inibir outros de praticarem. Isso é o grande X. Isso é o direito penal. Então é um conjunto de leis e de normas que vem em nível federal, que tem condições de dizer o que é certo e o que é errado. Certo? Logicamente que o direito penal ele diz o que é errado, então ele proíbe uma conduta. Quando você pratica aquela conduta, você incorre nas ilhas da lei, você corre o risco de ser processado,
penalizado, e sendo penalizado você vai ter que executar essa pena e por aí vai com essa finalidade. Agora, quando eu disse, agora há pouco, que daqui a pouco eu falava sobre essa questão dessas ondas de assalto, que enfim, é o que mais estamos vendo, infelizmente, aqui nesse Instagram, coisa que vale, é porque o crime ele se molda, ele é um fenômeno social que ele se adapta. Então, num determinado local que tem muita câmera, que tem muita vigilância, a sociedade de uma forma como um todo, se não das autoridades, mas também da sociedade, né? Quem sabe esse conjunto, o crime ele vai saindo dali, ele vai migrando dali. Aí você vai perguntar por quê? Porque ele aprendeu? Porque ele melhorou? Porque não é interessante para ele. Então é necessário que nós estejamos atentos a isso, para que nós tenhamos condições de conversar sobre isso e entender um pouco, não para justificar o que o outro faz, porque existem várias coisas, isso mesmo não justifica, não tem nada que justifique uma ação dessa, mas que compreenda, para que compreendendo nós consigamos nos proteger. Tá entendendo o sentido? Isso aí é muito mais uma colocação nossa, mas veja que isso pode ser colocado a público de uma forma muito simples, para que nós tenhamos condições de viver em paz. Porque se você imagina, Yuri, que o crime um dia vai se acabar, se extinguir na sociedade, isso é um sonho, isso é uma quimera, isso é uma ilusão. Porque o crime acompanha o homem. Enquanto tiver homem, vai ter crime. Porque vai ter existirão pessoas que não conseguem conviver com a sua sorte, ou se colocam como se fosse vítima da sociedade, justificam. Na criminologia, que pode ser um outro vídeo que eu posso gravar, explicando isso para você e para todo mundo aqui, existem várias justificativas que os criminosos colocam para suas ações. Mas veja que isso também está na Bíblia. Isso é a síndrome de Adão. Adão, quando foi questionado a Deus porque foi que ele tinha, enfim, comido do fruto da árvore proibida, ele disse que foi Eva, foi a mulher que tu me deste. Então, é do ser humano a gente trazer esse processo de culpa do outro. Tem a ver com a educação? Tem a ver com a educação. Tem a ver com a educação. Super a ver com a educação. Pode falar, filho. Tem super a ver com a educação. Porque a educação, ela limita. Ela limita a gente. Se você for imaginar, o ser humano é como se fosse uma força bruta. Quando você é uma força bruta, o que é que limita você na natureza? Seja sincero, fala o que tiver na sua mente. Não, força bruta como assim? Não entendi. Força bruta, imagina uma água jorrando. O que limita é os caminhos, né? A trajetória que vai ter no caminho. Você entende que tem um fator externo que limita ela? Uhum. Então, quando você incorpora nesse processo a educação familiar, social, religiosa, aquela força bruta que todos nós temos dentro da gente, ela começa a ir canalizando. Então, certa vez eu conversava com uma psicóloga, enfim, e conversava com ela sobre uma determinada pessoa que a gente conhecia em comum, que era dada a prática de crimes. E a gente conversava o seguinte, chegamos numa conclusão de que se ele não fosse bandido, era um empresário fantástico. Porque a mente do cara, pelo amor de Deus. Aí você vai dizer assim, peraí, mas como é que se encaixa? Como é que isso pode? É porque a mentalidade dele, a força bruta, aquela força dentro dele, canalizou-se para algo que não conseguiu conter. Mas se alguém ou algo tivesse conseguido segurá-lo naquela força, naquele caminho, ele teria usado aquela força para algo que seria positivo, proveitoso, inclusive para a sociedade. Isso é muito comum. Se você for imaginar uma comunidade carente, que algumas crianças, jovens, não têm esse aparato da cultura, né, da educação, ele vai seguir com aquela força dele, servindo a outros interesses que não na sociedade. Isso é muito fácil, isso é muito intuitivo de se observar. Agora, tem uma coisa também que a gente tem que entender, né, que a gente pode entender, que esse processo de acomodação da educação na pessoa é um processo interno. A gente pode passar dias e dias e dias e dias e horas e horas e horas, anos falando,
Mas aquele momento que a gente chama na ciência de eureka, né, que é a descoberta, isso aí é uma questão dele. Então ele pode entender isso. E muitas vezes o indivíduo, ou a pessoa que decidiu praticar o crime, ele tem esse momento de eureka, né, de decidir praticar o crime como se fosse da observação, que é outra coisa que tem que ser dito. A gente aprende a ser humano, a respeitar a mulher, observando como o pai da gente trata a mãe, como o filho trata, né, a mãe. Então veja, avó, neto, tudo isso é um processo de observação. O ser humano é algo que é construído. E essa construção, ela tem que ser observada dentro desse foco do direito penal. Porque o direito penal, Yuri, é um direito que a gente chama de direito mínimo. É a última sacada que o Estado tem para poder tirar aquele cidadão para cá, né? Para tirá-lo daquele meio social. Mas ele também serve como uma forma de dizer o seguinte: olha, fulano, ciclano, existem coisas que são absurdas, né? Direito civil, não faça isso, não faça aquilo, tal. Agora, isso aqui é ultrajante, isso aqui não pode ser feito. Então é como se fosse um direito que dissesse assim: todo o resto é ruim, mas isso aqui é péssimo, então isso aqui não pode ser feito. Então isso também é um processo cultural, isso também é um processo de observação, que é necessário que as pessoas sejam processadas, condenadas, quando assim tenham a sua culpa, né? Para que lá na frente outras pessoas observem que aquele modelo não deu certo, não é o bacana, e aí não se incentive para continuar nessa prática. Ficou claro isso? Ficou claro. Vamos embora trabalhar aqui não para não. Um abração.